Bem, vamos ver hoje séries de Fourier, certo? Séries de Fourier. Séries de Fourier. Séries de Fourier. Sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes da matemática. Série de Fourier. Uma ferramenta fantástica. Série de Fourier. Então, a primeira pergunta é: o que se usa, para que se usa séries? Então, vamos ver um exemplo mais simples. A série de Taylor. A série de Taylor fala que f de x é igual a f de x0 mais a derivada de f de x0, x menos x0, mais a derivada segunda de x0, x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais pontinho, pontinho, pontinho. Vocês viram isso em cálculo. Cálculo 2. Então você vê que a função, ela se parte em pedacinhos e cada pedacinho é uma continha boba. f de x0, aqui ó, x menos x0 vezes f' de x0, um produto. Aqui você tem que fazer um quadrado vezes esse produto dividir por 2 fatorial. Então a série, ela pega uma coisa complexa e parte em pedacinhos simples e soma esses pedacinhos. É o que uma série faz. É claro que você nunca trabalha com a série toda. Por quê? Porque isso aqui são infinitos termos. Então, na prática, você corta a série em algum lugar e aqui passa a ser aproximado. Aí você tem uma aproximação. O lado de cá são coisas, são potências. O lado de cá é um polinômio. É um polinômio. A função mais simples que existe é um polinômio, chama polinômio de Taylor. Então, a sua função, ela passa a ser expressa aproximadamente como um polinômio. Esta que é a ideia básica, né, da série de Taylor. A série de Fourier, onde nós temos a nossa apostilinha, certo? Tem um livro de prima. Esse é o livro de prima, o meu tá em inglês. É difícil, um livro difícil. É uma ferramenta sofisticada, a série de Fourier é uma ferramenta sofisticada. Mas a gente tentou simplificar ao máximo e a gente, eu acho que deu uma simplificada boa na teoria. O que é série de Fourier? Você vai pegar a função e vai partir ela em pedacinhos. Cada pedacinho agora não vai ser uma potência de x. Cada pedacinho vai ser ou um seno ou um cosseno. Esta é que é a ideia. Seno e cosseno é essencialmente a mesma coisa. Seno é uma onda. Quando você tem uma onda, né, é uma senoide. Então você vai escrever a sua função com um número dividido por 2. É claro que esse 2 está aqui só por uma questão de facilidade, depois para as fórmulas, é um número dividido por 2, mais um somatório com o m igual a 1 até infinito, de am cosseno de mpx sobre l, mais bm seno de mpx sobre l. Você tem uma constante, depois você tem uma soma, esse somatório está pegando todo mundo, você tem um somatório, onde você tem termos em cosseno e termos em seno. Você tem termos em cosseno e termos em seno.
Aqui são os coeficientes que você multiplica o cosseno. Aqui são os coeficientes que você multiplica o seno. E você precisa entender que lá dentro do cosseno não é o cosseno de x, é o cosseno de mπ sobre lx. Então, essa daqui é a série de Fourier. Nós vamos ter que entender bem o que isso daqui representa, o que esse L representa, né? Qual que é a periodicidade, o que está acontecendo nessa história aqui. Então, série de Fourier é isto. Então, para cada função, você tem que dar a sua série de Fourier. É claro, não é fácil calcular a série de Fourier em geral, mas a gente faz para algumas funções muito importantes. Essa daqui é a série de Fourier. É escrever o F com ondas. É descobrir que um fenômeno, ele é soma de várias ondas. É o que acontece. A fala, o som que você ouve, ele é, na verdade, uma soma de várias ondas. Essa que é a ideia que está por trás da série de Fourier. Por isso que ela é extremamente importante. Extremamente importante em acústica, em termodinâmica, em tudo, em eletromagnetismo, né? Você vai escrever essa função como soma. Vai até o infinito. Ah, bom, até o infinito, isso não tem jeito de você fazer. Então, o que acontece? Você soma daqui até um certo tamanho e o igual passa a ser aproximado. Aí você aproxima a sua função por uma soma de senos e cossenos. Então, toda a nossa história aqui está baseado no seno e cosseno. A gente fez aí, primeira parte do curso, fiz um texto só sobre funções periódicas, só sobre seno. Aliás, fiz um texto só sobre trigonometria básica. Tem que saber a trigonometria básica. Então, pensando nisso, nós temos que estudar essencialmente o que acontece aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos recordar isso, porque tem que estar com a trigonometria bem na cabeça. Olha, se você tem uma função, que é o seno de x, nós sabemos, eu vou fazer assim mais rapidinho, nós sabemos que o seno é assim. Aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π. Quando você olha isso daqui, faça igualzinho no segundo grau lá, pensa no círculo trigonométrico, esse daqui é o ângulo x, esse x aqui é esse ângulo, e esse cateto oposto aqui é o seno x. Então, quando o x é zero, o seno é zero. Quando o x for π sobre 2, o seno é esse termo, esse cateto oposto, fica essa linha aqui que é 1. Quando é π, dá zero. Até no π é positivo, depois passa para ser negativo, quando você pega um ângulo já no terceiro quadrante, fica negativo, até dar a volta completa. Este é 7π. Tá aqui. O que acontece? Seno de x mais θ. O que acontece quando você soma um ângulo no x? Porque o x aqui é ângulo. O que acontece quando você soma? O que acontece quando você soma um x no ângulo? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. O que acontece? Ora, acontece o seguinte. Quando o x for menos θ mais θ zero, ele funciona como... Então, o que você fez foi simplesmente atrasar essa reta. Quando o x for menos θ, não dá menos θ mais θ zero, seno de zero é zero. Aqui vai estar o zero. Você atrasou a onda. Você atrasou. E atrasou todo mundo, certo? Então, esse máximo aqui é π sobre 2
menos θ, certo? Aqui é π menos θ, e assim por diante. Você simplesmente puxou esse gráfico para a esquerda. Então, quando você soma um termo aqui, você adianta a onda ou atrasa a onda. Quando você soma, você está adiantando, atrasando a onda. Certo? Muito bem. Mas o período não muda. Note que para fazer o período, você tem que continua andando 2π. Então, você não mudou o período. Agora, o que acontece se você põe seno de 3x? Opa, agora aqui mudou. Qual que é o período dessa função? Então, o que é período? Período é de tempos em tempos, tudo se repete de tempos em tempos, isso que é o período da função. Então, o período da função vai ser um valor t, de tal maneira que f de x mais t igual a f de x para todo x. Significa que o que acontece agora mais o período foi o que acontece agora mais o período vai ser o que acontece agora. Então, vamos supor que o período são 3 dias. O que vai acontecer daqui a 3 dias? A mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Se o período for 3 dias. Então, essa aqui é a ideia. Então, aqui, quando você soma t no x, não muda. Mas quem que é f de x mais t? É seno de 3. Esse daqui é a nova entrada da função. Entrou alguém, sai seno de 3 alguém. Então, x mais t, x mais t. Isso daqui é seno de 3x mais 3t. Isso tem que ser igual ao seno de x para todo x. Então, o seno de 3x, desculpa, aqui é 3x. Tem que ser igual ao seno, por radical f de x é 3x. Ora, 3x é um ângulo. Aqui é o mesmo ângulo. Isso está falando que seno de um ângulo mais 3t tem que ser igual ao seno do mesmo ângulo. Isto é, para todo ângulo, qualquer que seja o ângulo. Mas aí você conhece a função, o período da função seno. O período da função seno é 2π. O seno só se repete de 2π em 2π. Essa sabe a definição do seno. O seno só se repete de 2π em 2π. Então, 3t tem que ser necessariamente 2π e, portanto, t é 2π sobre 3. Então, o período dessa função aqui, o período é 2π sobre 3. Portanto, quando você for fazer o gráfico dessa função, aqui, seno de 3x, quando o x é 0, é 0, o gráfico é o mesmo, certo? Só que em vez de ser de 0 a 2π, é de 0 a 2π sobre 3. Aqui é a metade, então aqui é 2π sobre 6, certo? Aqui é a metade. Aqui é a metade desse, 2π sobre 12. E aqui é 3 vezes 2π sobre 12. Claro, você pode simplificar isso. Então, você tem... E quanto que vale aqui? Opa, aqui vale 1. Aqui vale menos 1. Nós já fizemos isso. Nós temos isso feito aí num texto que está aí no campus virtual. Então, essa é a função. Portanto, lá na série de Fourier, seno de nπ sobre Lx. nπ sobre Lx. Não é assim que aparece lá? No lugar de n, a gente estava usando nπ. Então, qual que é o período?
Qual que é? Seno de 3x, o período era 2π sobre 3. Esse 3 aqui divide 2π. Então, quem é que está multiplicando aqui? É esse. Então, qual que é o período? O período aqui é 2π dividido por esse número, mπ sobre L. Então, você corta aqui, esse aqui sobe, então o período fica 2L sobre N. Esse é o período, 2L sobre N. Então, se o M é igual a 1, o período é 2L. Se o M é igual a 2, o período é L. Se o M é igual a 3, o período é 2L sobre 3. Certo? Então, o M igual a 1 é o maior período, vamos dizer assim. Então, é 2L. O período é 2L. Então, quando você escreve a série de Fourier, cada termo daquele tem um período. Só que eles são múltiplos. Esta que é a ideia. Eles são múltiplos um do outro. O primeiro termo tem período 2L. Isso vale para o seno e vale para o cosseno. Então, o primeiro tem período 2L. O segundo tem período 2L sobre 2. O terceiro tem período 2L sobre 3. Então, os períodos são divididos, são múltiplos, são divisões do período original. Então, vamos chamar isso aqui como o período básico e os outros são divisões. Não é verdade? Os outros são divisões. Ok? Então, vamos de novo aqui. A série de Fourier, ó, f de x é igual a 0 sobre 2 mais o somatório com m igual a 1 até infinito de, vamos ver, tem que sempre usar as mesmas letras para não dar problema. Cosseno, o AM é com cosseno, mπ sobre Lx mais dm seno de mπ sobre Lx. Certo? Qual que é o período? O período desta? O período é 2L sobre M. O período dessa? 2L sobre M. O período da soma? 2L sobre N, porque ela vai repetindo. Então, o primeiro termo tem período 2L, o segundo 2L sobre 2, o terceiro, cada termo desse. Então, você escreveu a função como soma de coisas periódicas. Ah, mas se você escreveu as coisas como soma de periódicas, essa daqui tem que ser periódica. Portanto, série de Fourier é só para funções periódicas. Faz sentido, porque se você escreve como soma de seno e cosseno, o seno e o cosseno são periódicos, a soma tem que ser periódica. É claro que é uma soma infinita, mas não tem importância. Então, a função tem que ser periódica. E que período tem que ser a f? Ela tem que ser o maior período aqui, porque as outras são múltiplas uma da outra. Essa daqui, se o m for 2, o período é L. Então, ela repete de L em L. Se ela repete de L em L, em particular, ela repete de 2Ls em 2Ls. Então, essa f tem que ser periódica de período 2L. Por isso que aparece o 2L. Período 2Ls. Essa f tem que ser de período 2L. Aí, para simplificar nossa vida, para simplificar nossa vida, nós vamos colocar essa função, nós vamos supor que essa função aqui, ela vai de menos L até L. E depois ela repete. Então, eu centro a função no zero e o período dela fica de menos L a L. Isto é, quanto que vale de menos L a L? Vale 2L, que é o período que ela tem que ter. Então,
todas as funções que a gente trabalha, série de Fourier, elas vão de menos L até L e elas são periódicas. Significa, então elas fazem assim, certo? E daqui para frente o que acontece? Elas fazem a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa. São sempre ondas repetidas aqui. Assim, escolhi um muito difícil de desenhar, certo? Vocês vai repetir aqui. Ah, bom. Essas funções têm uns arrebentamentos aqui. Isto é, a função não é contínua. Pode acontecer. Aliás, a maioria das vezes acontece. A função não é periódica, não é contínua. Então, as funções que a gente trabalha, nós trabalhamos só com algumas. Olha, esse negócio tem muito cálculo por trás. Você pode olhar na internet aí, assiste umas aulas no YouTube. Quase que todos os exemplos são os mesmos que estão neste livro. Quase todos os exemplos que estão lá desenvolvidos na internet é isso aqui. Então quer dizer que ninguém está inovando nada, todo mundo está seguindo o livro do de Prima, certo? Boyce de Prima. A maioria dos exemplos são os mesmos que estão aqui no livro. Exemplos. Então, quais as funções que a gente trabalha, por exemplo? Uma função que a gente trabalha muito é a reta. Essa daqui. Aí de cá, o que acontece? Agora aqui ela vai repetir. Ela tem que repetir de 2L em 2L. Então, L, eu tenho que andar 2L. Aqui fica até 3L, para dar o período. E agora eu tenho que repetir isso aqui. Tiro uma foto aqui e colo aqui. Então, aqui vai dar o 2L, a reta passa aqui e vem até aqui. E pro lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho que ir até no menos 3L. Aqui é o menos 2L. Daqui até aqui tem 2L's, que é para poder repetir tudo. E você vem, repete isso aqui tudo de novo. Ela faz assim. Aí você põe um risquinho aqui só para ver que está em cima um do outro, né? Só para ver que está em cima um do outro. Aqui sai. Aqui. Isso daqui fica parecendo o quê? A parte de um serrote, né? Não parece? Então, quem conhece um serrote, isso aqui parece as farpinhas, né? Então, os dentes do serrote. Então, às vezes, essa função aqui é chamada de dente de serra. Dente de serra. Então, são esses tipos de funções que a gente trabalha em série de Fourier. Mas e esse arrebentamento aqui? Olha, isso a gente deixa para vocês entenderem o que acontece na física. Mas a física, o arrebentamento é natural na física. Você aperta o interruptor, a luz acende. Ela estava apagada, apertou, acendeu. Instantâneo, acendeu. Então a física, a luz estava, por exemplo, estava aqui, virou para cá. Uma outra, essa função aqui, do jeito que ela está, f de x igual a x. Mas não precisa necessariamente ser, ela poderia ser mais inclinada. Eu posso fazer f de x igual a 2x, f de x igual a 3x, né? Não tem importância. Mas geralmente f de x igual a x. Uma outra função que acontece, que eu já falei da lâmpada. Olha, uma função que acontece muito é a lâmpada estava, pode ser até aqui, ó. Então, vamos aqui. Essa daqui também vem aqui, opa, vem para cá, opa, aí. Menos L até L. Aqui, a lâmpada ligada não é muito bom. Você poderia pensar o seguinte, quando, se a chave está ligada para cá, a tensão é negativa. Então, aqui, tá para lá, de repente ficou para cá. Mas observe que o período é de menos L até L. Não tem problema nenhum ter esse arrebentamento aqui no meio. Igualzinho tem esse arrebentamento aqui. Como é que ela propaga? Do mesmo jeito. 2L, 3L. Aí ela vem com
Só você tirar uma foto desse pedacinho e colar lá na frente. Então, ela vem aqui, aí aqui ela pula, vem pra cá. Agora aqui tem um probleminha, às vezes você deixa aqui aberto, aqui fechado. É só uma questão de definição matemática, isso não vai afetar muito, nada, não vai afetar em nada a nossa conta. Então, às vezes você, quando você põe aqui, deixa aberto, aqui você põe fechadinho. Então, nesse valor aqui, vale isso. Só para você saber. Então, aqui, se aqui tiver aberto, aqui tem que ser fechado, ou vice-versa. Isso não afeta em nada. Então, essa função aqui é chamada degrau. Esse é o nome. Tipo um degrau, né? Tipo um degrau. Essa daqui. Então, são os tipos de função que a gente tem. Ok? Eu posso brincar com essas funções aí, criar funções, posso criar funções, por exemplo, -3 até -2, ela vem aqui. Depois, de -2 a -1, ela desce aqui. Depois de -1 até 0, ela vem para cá. Agora, até 1, ela desce aqui. Depois ela veio aqui, depois ela veio aqui. Aí, 1, 2, 3. Qual que é o período? De -3 até 6, período 6. E aqui ela vai repetindo. Cada pedacinho desse tem uma lei. Vamos supor que aqui seja 5. Então aqui é constante igual a 5, depois aqui é uma reta, aqui é outra reta. E aí depois você tem que reproduzir isso. Você pode brincar de várias maneiras com essa função, certo? O que acontece é que a gente não tem tanta liberdade, porque na hora que você for calcular a série de Fourier disso aqui, fica muito difícil de calcular, dá muito trabalho. Então a gente trabalha mais com funções mais simples, para facilitar. Ok? Então isso aqui. Ok. Agora aqui tem um fator, um conceito que simplifica muito, que é chamado de função par e é chamada função ímpar. A função é par. Se você pensar que isso aqui é um espelho, um lado está olhando o outro. Por exemplo, essa função é par. Por que essa função é par? Porque o f de x é igual ao f de menos x. Menos x. A pessoa está olhando o espelho de lá para cá. Aqui está a imagem dele. Ele vê a mesma coisa. Essa aqui é chamada função par. Essa é a chamada função par. A função ímpar é um espelho que inverte as coisas, por exemplo. Olha aqui. Se você pega o x, sobe aqui, dá esse valor é exatamente o negativo aqui. Aqui o menos x. Então, na função par, f de x é igual a f de menos x. Na função ímpar, f de x é menos f de menos x. Se eu inverter isso aqui, fica igual. Um olha no espelho assim, o outro olha naquele espelho que inverte a figura. Essa é a função ímpar, função par. Muito bem. O que a gente ganha trabalhando com função par e função ímpar? Facilita nossas integrais. Se eu for integrar de menos, não vou pôr L aqui, qualquer número, de menos A até A, menos A aqui. Então, se eu integrar de menos A até A f de x, eu vou ter a área debaixo dessa figura. Só que essas duas figuras são iguais. Portanto, essa área é igual a esta. Então, eu não preciso fazer integral daqui até aqui. Simplesmente faço a integral daqui até aqui e multiplico por 2, porque é a mesma área. Então, quando a função é par, você faz isto. O que você ganhou? Facilitou um pouquinho a integral. Só
e exclusivamente só isto. Facilitou a integral. Um pouquinho. Na ímpar, o lucro é um pouquinho maior. Você pega aqui de menos A, vai até A. Quando você faz a integral de menos A até A de f de x dx, o que é integral? Quando a função tá para baixo, a integral é menos a área. Quando a integral está de cá, quando a função está positiva, a integral é a área. Mas essas duas figuras são iguais. Integral de uma função é a área de cima menos a área de baixo. Isto é a interpretação de integral definida. De A até B, a integral é a área de cima menos a área de baixo. A área de cima é esse pedacinho. A área de baixo e esse pedacinho, eles são o quê? Iguais, não tem um menos aqui? Tem. Quanto dá essa integral? 0. Aqui você teve lucro, porque você não precisou fazer integral. Só de bater o olho você matou a charada. Então aqui, esse é o grande lucro da função ser par ou ímpar. Isso é importante, certo? A outra coisinha que a gente tem é a seguinte. Se você multiplica duas funções, se essa daqui for par, essa daqui for par, essa daqui todinha é par. Certo? Isso é fácil de ver. H de x é igual a f de x, g de x. Quanto que é o h de menos x? É f de menos x, g de menos x. F não é par? É. Então, f de menos x é o próprio f de x. G não é par? É. Então, g de menos x é o próprio g de x. Então, isso dá f de x vezes g de x, que é o próprio h de x. A função é par. Par com par dá par. Agora, o que acontece se essa daqui for ímpar e essa daqui for ímpar? Vamos ver o que acontece? H de x. Quanto que dá o h de menos x? Dá o f de menos x, o g de menos x. Mas o f é ímpar. Tem que lembrar a definição. Se o f é ímpar, f de menos x é menos f de x. Então, esse aqui é menos f de x. Esse daqui é menos f de x. O g não é ímpar? É ímpar. Então, o g de menos x é menos g de x. Definição, ela é ímpar. Opa, menos com menos dá mais. Então, isso aqui é f de x, g de x, que é o próprio h de x. Portanto, se essa for ímpar e essa for ímpar, essa daqui é par. Está provado. Está provado. É par. E fica o outro caso, f de x, g de x, com esta ímpar e esta par. Esta aqui tem que ser ímpar e essa par tanto faz. O que acontece se uma for ímpar e outra for par? Só você repetir esse raciocínio aqui. Se uma for par, for ímpar, essa daqui é ímpar. Esta é ímpar. Esta é ímpar. Ponto final. É ímpar. Onde que isso aparece? É importantíssimo. Importantíssimo, assim, para facilitar a nossa vida. Porque se você não souber isso, você vai ter que fazer as contas. Se você vai fazer as contas, vai te dar muito mais trabalho para fazer as contas. Então, isso aqui é só para simplificar suas contas, se você já sabe que a função é par. Então, onde que isso tem a ver com a série de Fourier? O que tem na série de Fourier? Seno e cosseno. Nós vamos ver que na série de Fourier vai aparecer sempre cosseno de mπ sub Lx vezes seno de nπ sub Lx. Vai aparecer muito esse tipo de conta. Muito bem. O cosseno é assim. Opa!
Esse aqui é o cosseno de x. Está olhando no espelho. O cosseno é par. O seno é assim. Está olhando no espelho invertido. Seno de x é ímpar. Então, o cosseno é par, o seno é ímpar. Então, essa daqui é par, essa daqui é ímpar. Portanto, o produto é o quê? Ímpar. Par com ímpar dá ímpar. Então, toda vez que tiver cosseno de mπ sobre lx, seno de nπ sobre lx, não precisa ser o mesmo m e o n. Par, ímpar, o produto é ímpar. Portanto, se eu integrar isso aqui, dá quanto? Zero. Se eu integrar isso daqui, dá zero. Se eu integrar isso aqui de menos L até L, tem que ser simétrico. Se eu integrar de menos L até L, do cosseno de nπ sobre Lx, seno de nπ sobre Lx, quanto que dá essa integral? Dá zero. Se você não souber desse fato, você vai ter que fazer essa conta. Aí como é que você faz a integral? Integração por partes. Você tem que fazer uma integral por partes. Certo? Pior, essa integral aqui para sair, você tem que fazer partes 2 vezes. Você gasta meia hora para fazer essa integral aqui. Porque você tem que aplicar partes, depois você tem que aplicar partes de novo. Se vocês recordarem lá atrás, você vai ter que fazer partes 2 vezes. Aqui eu não tenho que fazer nada, dá zero. Por quê? Uma é par, a outra é ímpar, o produto é ímpar, e portanto a integral de menos L até L. Se não fosse de menos L até L, se não for num intervalo simétrico, eu tenho que fazer a integral, não dá zero não. Aí não tem escapatória. Mas quando é no intervalo simétrico, é zero. Que beleza! Isso facilita muito a nossa vida. Certo? E se aqui fosse seno? Se aqui fosse seno, opa, se aqui fosse seno, aqui seria ímpar. Ímpar vezes ímpar daria par. E aí, o que eu ganho com isso? Aqui eu ganho menos coisa, não ganho tanta coisa igual eu ganhei na outra. Menos L até L, seno de nπ sobre Lx, seno de nπ sobre Lx dx, o que eu ganho? Como essa função é par, a única coisa que eu ganho é o seguinte: no lugar de fazer de menos L até L, eu posso fazer de 0 até L e multiplicar por 2. Então, a única coisa que eu ganho é isso. Eu ganho nπ sobre Lx, seno de nπ sobre Lx, x dx. A única coisa que eu ganho é que eu preciso fazer de 0 até L. Não é muita coisa. Aqui eu não ganhei muita coisa. Mas aqui eu ganhei muita coisa. Então, isto aparece toda hora em série Fourier. Toda hora. Então, não tem muita. Então, usando essas propriedades, eu chego em uma fórmula que me dá os coeficientes. Porque note, o que eu preciso para conhecer a série? Eu preciso conhecer o A0, eu preciso conhecer todos os AM com M igual a 1 até infinito, preciso conhecer todos os BMs de 1 até infinito. Se eu conhecer esses números, eu tenho a série. A única coisa desconhecida que eu tenho aqui são os coeficientes. O L, ele é dado pela F. Quando eu começo o meu problema, eu já sei quem que é o L. A minha função, eu desligo a lâmpada a menos 10 horas e ligo depois 10 horas depois. Então, eu já sei que o L é de menos 10, o L é 10. É de menos L até L. O período é 20. Então, eu conheço isso tudo. Quem que eu não conheço? O A0, o AM e o BM. É isso que eu não conheço. Certo? Mas aqui eu ainda ganho alguma coisa. Se F é par, se F, vamos primeiro fazer se o F é ímpar. Se o F é ímpar, o F tem que estar olhando
o f tem que estar olhando no espelho. Então, quando o f é ímpar, ele tem que ver a imagem dele invertida. Então, como ele vê a imagem invertida, ele tem que ser uma coisa assim. Ou, se ele tiver um arrebentamento aqui, não tem importância, pode ter um arrebentamento aqui. Ele vem aqui, faz assim, e aqui sai daqui. Mas tem que vir assim. Então, quando a função é ímpar, a gente prova esse a zero vai ser zero. Vamos ver outra ideia. Se o f é ímpar, faz sentido ele ter termo em cosseno? O cosseno é par. O cosseno é uma função par. Então, como é que uma função que é ímpar vai ter termos que são pares? Então, se a função é ímpar, ela não tem esse termo, ela vai ter só senos. E esse a zero também é zero, essencialmente. Então, se o f é ímpar, o f só tem termos. Se o f é ímpar, ele só tem termos em seno. Só. Então, quando você tem uma f ímpar, você tem que calcular o B1, B2, B3, B4, B5. Não, o A0 é zero, o A1 é zero, todos esses coeficientes são zero. Se f é par, então a sua f não tem termos em seno. Faz sentido. Para que eu vou... Se a função é ímpar, quando eu quebro ela em pedacinhos, cada pedacinho deveria ser ímpar. Então, se a função é par, quando eu quebro ela em pedacinhos, cada termo tem que ser par. Então, não deveria ter termos em seno, tem que ter só termos em cosseno. Então, quando a função é par, f de x é a0 sobre 2 mais somatório de am cosseno mp sobre lx. M igual até infinito. Então, você tem que descobrir o A0, o A1, o A2, o A3. Aqui você precisa do B1, B2, B3. Os outros você já sabe que o A0 é zero. Aqui só tem B1, B2, B3. Então, quando a função é ímpar ou quando a função é par, a série de Fourier é muito mais simples. O L é assim, o L é assim. Certo? Então, esse é um outro fato importante. E mais um fato geral antes da gente sair calculando série de Fourier para baixo para cima. Aula de exercício aqui, qual que é a ideia? Pegar uma função, vamos calcular a série de Fourier. Pega outra, vamos calcular a série de Fourier. Dá uma contaria danada, tem que fazer as contas. Estou revendo aqui toda a parte teórica aqui, essencialmente. A outra coisa, vamos supor que a f de x original só está definida de 0 até L. Por exemplo, eu ligo a minha lâmpada no tempo 0, a minha lâmpada no tempo 0, eu liguei ela, ficou ligada, no tempo 10 eu desligo. Então, a função que eu estou estudando é só essa. Ela está de 0 a L. Posso fazer série de Fourier aqui? Poder eu posso, mas fica complicado porque o meu período está de 0 a 10. Então, você quando tem uma função desse jeito, você faz uma extensão dessa função. Então, a função está definida assim. Aí você supõe que a função está definida aqui. Até no menos 10. Então, essa daqui é a f original. Essa daqui é a f til que você vai achar a série de Fourier. Esta daqui
tem período de menos 10 até 10, simétrico na origem, então você vai poder fazer a série de Fourier mais fácil, porque tem aquelas propriedades. Então, isso aqui é chamado de, esse caso aqui, f de u, é uma extensão ímpar de f de x. Então, toda vez que você quer, então você, por exemplo, vamos supor que a sua função seja assim. Então você está trabalhando na eletrônica, a sua função é isso aqui, a sua tensão segue isso aqui, você tem um variômetro, você põe lá no multímetro, então você vai variando o variômetro, isso aqui, a sua função é esta. Então, a sua função original é esta. Ah, aqui vai até no 8. A sua função vai de 0 até 8. Ah, bom. O que você faz? Você pode pegar essa função e fazer, e você pode fazer duas coisas com essa função. Você pode supor que essa função é esta. Essa é f de. Essa daqui é uma extensão par, porque ficou olhando no espelho. Ou você pode pegar essa função, assim, e supor uma coisa desse jeito. Essa f de u aqui, certo? E essa f de u é uma extensão ímpar. Então, eu posso trabalhar. Observe que a parte que me interessa é só esta. Aqui é 8. Nas aplicações, aqui sempre vai de 0 a 8. Porque isso aqui pode ser resistência, por exemplo. Então não existe resistência negativa. Então a resistência é de 0 até 8. Então nas aplicações, você sempre vai trabalhar de 0 a 8. Mas para fazer a série de Fourier, você vem de menos 8 até 8. De menos 8 Se você fizer uma extensão par, a sua f vai ser como? Se você fizer a extensão par, ela só vai ter cossenos. Então ela vai ser um A0 sobre 2 mais um somatório de AM cossenos desse daqui. Vai ser. Ela só vai ter termos em cosseno. Ela só vai ter termos em cosseno. AM, cosseno, M, π. Opa, nesse caso aqui é 8, né? O L é 8. X. Se você fizer a extensão assim, ela só vai ter termos em senos. Sobre o 8. Então, nesse pedaço aqui, a função pode ser escrita ou como cosseno ou como seno. Não tem importância, analisa para você ver a mesma coisa. Seno e cosseno são faces da mesma moeda. Então, a expressão de uma função em termos de série de Fourier, a expressão dessa função aqui ela vai ser em termos de cosseno, aqui vai ser em termos de seno. Não tem importância, não é única. Você pode ter uma expressão como cosseno e pode ter uma expressão como seno. Não tem importância, funciona do mesmo jeito. Certo? A única diferença é que quando você for fazer a série de Fourier, você tem que saber se você está fazendo uma extensão ímpar ou uma extensão par. Isso facilita a sua vida na hora de escrever a série de Fourier. Já facilitou, por quê? Aqui você só precisou de cosseno ou aqui só seno. A dificuldade aqui é a mesma, né? Seno e cosseno. Se você não fizesse isso, fizesse uma outra coisa, por exemplo, o que seria o mais trabalhoso possível? A sua função é de 0 a 8, né? Você poderia fazer toda a teoria de série de Fourier, supondo um período de 0 até 8. Mas fica horrorosa a série, fica extremamente difícil. Ah, não, então põe assim, suponha que vem de menos 4 até 4. Aí a sua função, que era assim, ela passa a ser uma função, sei lá, assim. Aí ela não é nem par nem ímpar. Se ela não é nem par nem ímpar, vai ter senos e vai ter cossenos. Fica muito mais difícil. Então, se você quer trabalhar de uma função de 0 a 8,
você supõe matematicamente que ela tem uma extensão, que ela vai de -8 até 8. Então, você supõe isso, faz a série, e na hora que você for usar a prática, o seu x sempre vai estar de 0 até 8. Você nunca vai usar o x aqui, porque não te interessa no problema prático, de 0 até 8. Então, o seu x é 4, 3, 5. Ou se você fizer essa extensão aqui, vai ter um seno, e aqui o seu x vai estar aqui. E isso não muda muita coisa, certo? O trabalho é o mesmo, ok? Então, no próximo, nós já vamos para exercícios de calcular a série, ok?